Então, a nossa próxima abordagem aqui, o nosso próximo assunto a ser falado agora são as seções cônicas, né? O que são as seções cônicas? A gente preparou um vídeo, encontrou um vídeo no YouTube aqui, depois é até bom passar esse endereço, né? Que mostra o corte de um cone por um plano. E dependendo da maneira da posição relativa entre o plano e a geratriz do cone, ou o eixo de simetria do cone, você obtém diferentes curvas, chamadas seções cônicas. Então elas vão ser uma circunferência, uma elipse, uma parábola e uma hipérbole. Mas no nosso curso a gente vai estudar só até elipse. Elipse, parábola, circunferência. Vamos deixar a hipérbole de lado aí, vamos ficar para a próxima oportunidade. Okay? Então aqui o que você vai estar observando é um cone, né? Existe um corte por um plano. Bom, esse plano vai se movimentar e dependendo da posição relativa entre o plano e a geratriz ou o eixo de simetria do cone, você vai ter uma diferente seção cônica que é desenhada naquela tela ao lado. Aqui você passou por uma elipse, uma parábola, até o momento em que você chega para uma hipérbole. Ok. Então o que vai acontecer, o que essas figuras pretendem exibir para vocês aqui, é a caracterização geométrica daquela seção cônica, conhecida como elipse. Então quando você viu aquele vídeo do plano cortando o cone em diferentes posições, tem um instante em que o plano passa por essa posição. Que posição é essa? Ele está cortando nessa curva de interseção aqui. Então qual é a característica? Como é que você faz para construir, mostrar que essa curva tem uma propriedade métrica bem definida, né? Você tem uma esfera que tangencia o plano de corte em cima e uma outra esfera que tangencia o mesmo plano embaixo. Os pontos de tangência dessas esferas com o plano de corte são F1 e F2. Então você acaba mostrando aqui, por alguns argumentos assim que eu não vou fazer aqui agora, né, de que a soma das distâncias de P até F1 mais de P até F2 é o mesmo que a distância de P até C mais a distância de P até um ponto que está aqui em cima, que eu acho que é o ponto D. Então o que acontece é que essa distância somada com ela é sempre a medida da geratriz de um tronco de cone. Então ela é constante. Então você caracteriza esse corte do cone por um plano, esse tipo de corte, né, como tendo a seguinte propriedade geométrica. A soma das distâncias até dois pontos fixos, chamados focos, é constante. Essa é a definição de elipse. Ok. Bom, a outra possibilidade que há, é que o plano que corta o cone ele pode ser paralelo à geratriz. Então, é nessa posição que está acontecendo aqui, ó, esse plano aqui, ele está cortando o cone paralelamente a essa geratriz. Bom, o resultado disso é que você tem o plano aqui e você coloca uma esfera dentro desse cone, tangenciando o plano no ponto F. E você acaba provando assim, ó, que todos os pontos da interseção do plano com o cone, que são essa linha curva aqui, ó, eles possuem a seguinte propriedade, né? A distância até esse ponto de tangência, ela é igual à distância do ponto até aquela reta do fundo, lá chamada de reta diretriz. Ou desculpa, aqui na verdade está aqui a diretriz. Ele prova assim, ó, que todos os pontos aqui, essa distância é igual a essa aqui. Qualquer ponto, você prova isso. Tá? Então, a parábola fica caracterizada como uma curva que tem a seguinte propriedade geométrica. A distância até um ponto fixo é igual à distância até uma reta fixa. E esse ponto não pertence à reta dada. Então, agora eu vou apresentar aqui as equações paramétricas. Qual é a diferença entre as equações paramétricas e as equações cartesianas? Né? É que as equações paramétricas elas fornecem um ponto de vista dinâmico para essas curvas. As curvas são vistas como pontos, como trajetórias de pontos que se movem no plano, obedecendo a uma determinada regra. Né? Então eu vou apresentar para vocês ali, começar apresentando as equações, a equação cartesiana, né, e a equação paramétrica dos pontos de uma circunferência. Então o que significa esse desenho aqui? Esse desenho significa o seguinte, ó, pela definição da circunferência, todos os pontos da circunferência têm uma propriedade em comum. Que propriedade é essa? Né?
é que a distância até o centro é sempre mantida constante, chamada raio. Então o raio aqui eu chamei de ρ. E a distância de OTP é constante. Isso aqui pela fórmula da distância de um ponto até outro, seria isso. Só que isso aqui mantido constante igual ao raio, significa que você vai ter x2 mais y2 igual a ρ. 2. Então isso aqui, ó, equação cartesiana da circunferência. E o que seriam as equações paramétricas? Então isso aqui é bem conhecido, estudado no ensino médio, né? Mas as equações cartesianas dão um ponto de vista dinâmico. Por exemplo, a equação paramétrica da circunferência seria a trajetória descrita por esse ponto que mantém até o centro uma distância constante. Então isso aqui na física, por exemplo, é conhecido como movimento circular uniforme. Então como é que você obtém as equações paramétricas? É usando trigonometria. Nessa figura aqui você tem um triângulo retângulo, ó. Você projetou o ponto P sobre o eixo X, projetou o ponto P sobre o eixo Y, e isso gerou coordenadas para essas duas projeções. Eu quero saber expressar essa coordenada do ponto da circunferência em função desse ângulo. Então como é que funciona? Ó? De acordo com a definição da função cosseno, o cosseno do ângulo T corresponde ao cateto adjacente, que é x, dividido pelo raio, pela hipotenusa, né, que no caso é o raio da circunferência, que é ρ. Então isso aqui diz assim, ó, que x, como função do parâmetro, ó, x de t, x uma função do parâmetro t, é o raio cosseno t, e y, como função desse mesmo raio, desse mesmo parâmetro, vai ser obtido quando você trabalhar com o cateto oposto. Então o cateto oposto é y, sobre a hipotenusa que é ρ. Então, seno de t é y sobre ρ. Significa que y de t é ρ seno t. Então, aqui estão as equações paramétricas da circunferência gama C. Ou seja, todos os pontos dessa curva curva têm duas coordenadas. A coordenada x é função de um parâmetro chamado ângulo do ponto correspondente. Então agora você tem assim, ó, isso aqui depois a gente vai mostrar uma animação no GeoGebra, né? O que a gente vai ver aqui agora é essa característica que os programas de geometria dinâmica têm, né? De você entender certas trajetórias descritas no plano como movimentos, né? Então a circunferência passa a ser a trajetória descrita por aquele ponto que tem essa propriedade geométrica. A distância até o centro é constante, que a gente chamou aqui ρ. Então vamos ver a animação agora ali. Ó, à medida que o ponto se move, as coordenadas do ponto dependem desse ângulo e elas vão se movimentando, mudando, dependendo desse parâmetro, né? Então aí você tem o movimento circular uniforme. Qual é a propriedade, a característica dinâmica? Movimento circular uniforme. Qual é a característica geométrica? A distância até um ponto fixo é mantida constante. Isso aí. Essa aula sobre as cônicas, né? Quando o corte do cone pelo plano for paralelo à base, de um cone circular reto, você tem a circunferência. Então você pode pensar na circunferência como uma característica dinâmica, né? Que é o ponto que se movimenta. Mas acontece que você precisa trabalhar com equações de geometria analítica. Então a ideia aqui é representar o porquê da dedução que a gente fez na sala de aula, né? Das equações paramétricas de uma circunferência com centro na origem e raio ρ.